sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheça esta fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, supro as necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheça esta fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Boa noite a todos, estamos ao vivo com a live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje é dia de aula de psicoeducação, dia do nosso tratamento espiritual. Lembrando que o tratamento consiste em assistir a aula enquanto, ao mesmo tempo, a equipe mediúnica já vai estar trabalhando. Aí, e fiquem aí assistindo a aula hoje, que vai ser com a Rosa. Vamos conectá-la? Tá com um problema na conexão aqui. Acho que a internet Dela. Vou encerrar tudo de novo. Sim. Vocês estão assistindo um evento normal aqui? Uai, tá aparecendo ela? Como assim, gente? Uai. Pra gente não, Pra gente não apareceu ela, não. no nosso computador não estava aparecendo ela. Vamos reconectar novamente. A gente pede para a Rosa se ela puder sair e voltar de novo. Rosa, estamos enviando outra solicitação. Vê se aparece aí. Agora deu certo. Mas eu... Eita. Uai, agora ela saiu, foi tudo. Ela tinha entrado com outro, você que ficou congelado. Deu certo? Pronto. Ah, agora deu certo. Deu, finalmente. O enquadramento aí tá bom, Vanessa? Tá bom, tá ótimo.
Tudo certo. Então vamos começar, né? Vamos. Então, boa noite a todos e a todas. Que a luz de Jesus nos envolva nessa noite de hoje, envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares. Lembrando aí da água fluidificada, todos já estão com a garrafinha de água fluidificada aí. Quem não pegou ainda, por favor, providencie. É muito importante um complemento para o nosso tratamento. Tá bem barulhento, estão ouvindo bem? O som tá bom? Dá um ok aí para mim. Então, nós estamos com o nosso projeto de melhoria íntima. Então, nós começamos a falar sobre gratidão, né? Tivemos a nossa primeira aula, o nosso projeto do mês de novembro sobre gratidão. Estão cada dia mais gratos por tudo que nos acontece, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. E a tolerância? Como está a nossa tolerância? Fomos mais tolerantes nessa semana que passou? E com relação à tolerância, eu me esqueci de falar uma coisa muito importante na semana passada. As pessoas tolerantes, elas não envelhecem como as outras. Quando nós agimos de forma intolerante, nós realmente envelhecemos mais rápido. Nós abreviamos a nossa velhice. Por quê? Porque para que nós possamos agir de forma intolerante, o que nós fazemos? Nós nos contagiamos, nos contaminamos de intolerância para poder agir com o outro. E aí nós realmente nos encolerizamos, nos sentimos cada dia mais incomodados. E aí é como se nós tivéssemos uma bola de fogo, segurássemos essa bola de fogo e lançássemos ao próximo. Quem se queimaria mais? Quem se queimaria primeiro? Nós, não é? Assim como a intolerância. Nós, primeiramente, sentimos toda a nossa vibração se elevar, que era elevada, ela vai decaindo e nós nos encolerizamos para transmitir ao outro. Nós estamos nesse projeto de melhoria íntima. E para que possamos nos lançar nessa busca de autoiluminação, nós precisamos de muita coragem. Coragem para lutar contra os nossos vícios, contra as nossas más tendências. E o tema dessa noite é coragem. E eu gostaria de afirmar com toda certeza de que todos os nossos seguidores, todos vocês que estão nos assistindo, todos nós que estamos aqui em busca de conhecimento, em busca de um tratamento espiritual, nós somos muito corajosos, pois estamos aqui firmes e fortes nessa busca incessante de melhoria. E eu gostaria de começar as nossas reflexões da noite de hoje com uma história. A história do pássaro colorido. Havia um pássaro de plumagem elegante e colorida. Infelizmente, um dia ele caiu numa cova profunda. Amedrontado e confuso, o pássaro nota que lá de cima há pessoas olhando para ele. Com muita raiva,
ave grita com eles: vocês são totalmente culpados pelo que aconteceu comigo. Se vocês tivessem tampado a cova, eu não teria caído dentro dela. Como ninguém disse nada, o pássaro resolveu gritar por ajuda. Por favor, ajudem-me. Tirem-me desta cova. As pessoas que estavam por perto olham para o fundo da cova e, vendo o pássaro, dizem: abra tuas asas e voa para fora da cova. Mas o pássaro, aflito, responde: tenho medo de bater na parede dessa cova. E quando abrir minhas asas, serei ferido. Como ninguém deu mais atenção ao caso, o pássaro lamentou: este é o meu destino. Estou condenado a viver minha vida toda aqui, no fundo desta cova. Passados muitos e muitos anos, o pássaro resolveu tentar abrir suas asas, mas agora dá conta que não tem mais forças. Está muito velho, cansado, sem energias. Ele perdeu toda a força de suas asas e não conseguirá mais sair da cova. Desculpe-me. Primeira reflexão. Por nos faltar coragem e sobrar muito medo, às vezes não conseguimos sair da cova, sair dos nossos problemas. Queremos encontrar culpados, nos isentando da responsabilidade. E assumimos a posição de vítimas, de inocentes, pois é preciso assumirmos, precisamos ter consciência de que nós somos a fonte de onde se originam os males que nos afligem. Não existe o acaso, tudo tem uma causa. E esta causa está em nós, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E se não foi nesta vida, certamente foi em outra. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. E agora nós precisamos pensar. Mas e se eu permanecer uma vida inteira presa numa cova, assim como o pássaro colorido? Na cova dos nossos problemas, das minhas dificuldades, sem agir, vivendo no meu comodismo. Aí vocês poderiam pensar comigo: nós teremos infinitas oportunidades. Teremos uma outra encarnação, mas passaremos esta existência presos nos problemas e perderemos esta grandiosa oportunidade. Um desperdício de toda uma encarnação por comodismo, por sentimento de vítima, não é? Então, seja qual for a provação que te surpreendas, tenha coragem, bata suas asas, porque quando o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos que estão neste mundo
sofrem. Mas Jesus se referia àqueles que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Somente aqueles que agem com coragem, com perseverança, é que realmente conseguirão o reino dos céus. E a figura incomparável de Jesus de Nazaré, que num gesto de tamanha coragem, sendo ele uma estrela de primeira grandeza, desceu à terra, com o objetivo de apontar o rumo ético-moral na direção do futuro, na redenção da terra. Jesus pode ser comparado ao astro-rei, o sol, que diariamente beija o pântano e não se contamina. Mas, às vezes, temos alguns medos, não é? Assim como o pássaro colorido demonstrou medo, nós também temos o medo do desconhecido, o medo da morte. Porém, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, com mais resignação, sem medo. Pois teremos a certeza de encontrar nossos amigos depois da morte, de continuar as nossas relações, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer como o pássaro. O pássaro que tentou um momento perfeito, por um momento se desvencilhar daquela cova, daquele sofrimento. Mas é preciso que suportar essas fadigas da vida terrestre para que não sejamos o pássaro colorido, que quando resolveu abrir suas asas, já era tarde demais. Estava velho, cansado, sem energias. Ele passou o resto da sua vida no fundo da cova. E nós, com certeza, teremos outra oportunidade, teremos outra encarnação. Nós precisamos aproveitar melhor esta grandiosa oportunidade. Assim como Maria de Magdala. Maria de Magdala foi, sem dúvida, um grande exemplo de coragem. Até que ela se converte ao amor de Jesus, transformando o prazer sensual em prazer de viver para servir. Quando Jesus a convida para o seu ministério de amor, Maria de Magdala, num gesto de coragem, se liberta dos conflitos psicológicos, pois Jesus não a julgava, não a condenava, não condenava o seu passado. Por isso, não apresentava mais o sentimento que a atordoava, o sentimento de culpa. E no momento do martírio de Jesus, Maria de Magdala se liberta de suas mazelas e, num gesto de enorme coragem, permanece com o Mestre, juntamente com João e Maria, sua mãe. E, num gesto de amor e gratidão, abandonou sua vida luxuosa
e dedicou toda a vida que lhe sobrou auxiliando e amparando os leprosos de Jerusalém. Diferentemente do pássaro colorido, que não conseguiu bater suas asas e se libertar. Qual dessas figuras nós vamos nos espelhar para conduzir as nossas vidas? Vamos permanecer presos numa cova? Ou vamos, como Maria de Magdala, nos libertar do passado, das culpas e promover a nossa transformação, a nossa renovação, não é? Porque formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui a coragem para sobrepor-se aos bens e os bens terrenos e aos males da vida humana, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Tenha coragem de te propiciar momentos de paz e bem-estar. Algumas dicas interessantes. Ouça sua música preferida. Contemple o céu estrelado. Perceba a energia da chuva. Porque contemplar essas belezas, mesmo estando num planeta de provas e expiações, o nosso planeta é simplesmente encantador. Contemplar essas maravilhas fortalece as nossas forças nos desafios diários e nos impulsiona a agir corajosamente. Pois a vida é o nosso Enem íntimo. Enem é aquela prova, o exame em que seremos testados, se aprendemos, se crescemos intimamente. Pois é preciso ter foco nas metas espirituais. É preciso ter coragem para continuar amando e compreendendo. Aqueles que se tornam nossos adversários. É preciso coragem para atravessar todos os obstáculos que se apresentam pelo nosso caminho. A coragem nos dá força para que sejam suportadas as provações e não desistir. Embora muitos entendam que coragem é como se fosse uma ousadia, a bravura, mas o cristão sabe que, na verdade, a verdadeira coragem é a de exemplificação do bem e do amor em quaisquer circunstâncias. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas aquele que mais ama, até mesmo aos nossos adversários. Ore a Deus, pedindo inspiração e coragem. Caminhe adiante, firme no rumo dos seus propósitos de renovação. E em breve você estará saindo do fundo do poço em direção aos dias felizes que Deus tão amorosamente deseja a você.
Nunca se esqueça de que você é um pássaro lindo e colorido, criado para voar às alturas e não para ficar preso no poço fundo dos seus problemas, das suas dificuldades. Estejamos firmes no nosso ideal de autoiluminação. Busquemos agir com mais gratidão, com mais tolerância. E as palavras da semana são coragem e fé. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Um convite para que nessa semana nós tenhamos coragem de fazer o bem. Que tenhamos coragem de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para conosco. Não apenas numa teoria. Nós sabemos dessa máxima do Cristo, fazer aos outros o que gostaríamos para nós. Mas eu gostaria de propor uma atitude, não é? Atitude de coragem. Queria indicar este livro, que é o tema da nossa live de hoje, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, uma psicografia de diversos espíritos. E eu queria, então, convidar a todos para que nós tenhamos coragem de nos surpreender com as nossas atitudes no bem. Coisas práticas e simples. Eu queria dar um exemplo. Um dos grandes ensinamentos do Cristo é que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Mas como eu gostaria de dar um exemplo prático de atitude, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa atitude que eu tive num treinamento, pensando em propor para vocês esse convite de fazer o bem. A minha manicure, ela é uma pessoa especial. Ela trata das minhas mãos e dos meus pés com tanto carinho, com tanta delicadeza. E ela faz isso com muito amor já há algum tempo. E hoje, nessa vontade de fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, coloquei um envelope e coloquei lá uma nota. E deixei essa nota. Paguei a minha mão e pé, e eu deixei essa nota dentro de um envelope e disse para ela: olha, esse é meu presente de Natal para você, por tamanha dedicação. Ela, quando abriu o envelope, as lágrimas rolaram nas suas faces. E ela, então, assim, num gesto de gratidão, por toda a dedicação, por todo o carinho que ela age para comigo. Ela disse: eu tenho tantos anos de profissão e nunca recebi a mais por esse trabalho. Então, a gente precisa surpreender o outro. Esse convite que eu gostaria de fazer. O que eu poderia fazer de bom nessa semana, no meu lar, no meu trabalho? Algo que possa surpreender alguém, assim como esse exemplo que eu dei, que é uma coisa irrisória, algo inesperado, coisa simples, não é? Algo que você nunca fez. Por exemplo, pedir à sua esposa que não prepare o jantar, e prepare no lugar dela. E você poderia pensar: nossa, você não vai fazer nada? Olhe na internet, aprenda a fazer algo simples. Faça um elogio, uma visita. Claro que na pandemia, a nossa visita é um telefonema. A gente vê aí pessoas passando por momentos tão difíceis. Eu, por exemplo, minha mãe partiu para o mundo espiritual e foi tão gratificante receber alguns telefonemas.
de amigos, de pessoas que estavam até distantes. E eu gostaria de receber um telefonema seu, não é? E eu gostaria muito que fosse uma forma prática de fazer o bem. E eu saí lá do salão com um coração tão bem, tão feliz, porque fazer o bem faz bem. Faz muito bem para o próximo, mas é melhor ainda para aquele que faz o bem. E eu gostaria muito que vocês, na nossa live, da próxima quarta, que vocês anotassem nos comentários alguns exemplos de coisas que vocês conseguiram fazer. Tá bom? Como proposta para essa semana. Continuando com a gratidão por tudo e por todos, por tudo que nos acontece, buscando uma maior tolerância para o próximo e coragem de fazer o bem nessa semana. Coragem e muita fé. Certo? Vamos então pegar a nossa garrafinha de água para fluidificação. Vamos então colocar as nossas mãos sobre as nossas garrafinhas, sobre os nossos vasilhames de água, sentindo a presença de Jesus, pedindo, Senhor, que traga dos teus laboratórios divinos as medicações necessárias para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que ela venha a ser um complemento, uma medicação eficaz para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Te agradecemos, Senhor, por essa medicação que iremos fazer uso no decorrer da semana. 50 ml de manhã e 50 ml à noite. Vamos então fechar os nossos olhos para o nosso passe à distância, o nosso passe virtual. Vamos então preparar para o passe à distância, rogando o auxílio da equipe espiritual. Respire fundo, pausadamente. Liberte-se de todos os sentimentos contrários ao bem. Esqueça agora as preocupações. Mentalize-se saudável. Mentalize a sua casa, a sua família. Mentalize o nosso planeta Terra. Em silêncio físico e mental, evoque a proteção de Deus para o passe. Invoque os seus anjos da guarda. Pai amado, que possamos mais uma vez, muito agradecidos por fazermos parte desse grupo, e como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você, suavemente, de forma inexorável. Liberte-se desses pontos de sofrimentos que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção. Que todos possam dissipar da sua mente para não voltar mais. O vento da vida os leve embora e não permita mais o seu retorno, nem o seu vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando da negatividade, pronto para a renovação. Sinta as bênçãos do alto o envolver nesse instante, aplacando a ansiedade, a inquietação. E você sente uma sensação de calma, tranquilidade, esperança e bem-estar. Inundados por luzes divinas, sinta agora a presença de Jesus
E ele pergunta a você: me chamaste aqui? Ele aperta suas mãos e pergunta: o que queres de mim hoje? De que precisa? Faça agora o seu pedido a Jesus. Enumere os seus problemas, as dificuldades que o afligem. Jesus te escuta com atenção e agora conta com a sua fé, a sua confiança nele para a solução de seus problemas. Ele, juntamente com os espíritos superiores, emanam a você vibrações de paz, de saúde, de alegria, de refazimento. E foi formada ao redor do seu lar uma camada luminosa, potente, que protege o seu lar. E graças te damos, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Senhor, por fazer parte das nossas vibrações elevadas, por tudo que recebemos nesta noite de hoje. Graças te damos por tudo. Fique sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade. Que todos tenham uma boa noite. Boa noite. Gente, então a gente espera vocês amanhã na nossa live de perguntas e respostas, tá? Uma boa noite a todos.